Tati, ele tá falando para eu pegar o hosts aqui, mas vou deixar com você, tá? Tudo bem. Qualquer coisa eu te passo e você me coloca como co-host depois. Tem problema também. Duas telas abertas. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada. Aí a gente já está com 83 pessoas aqui. A gente está esperando um pouquinho porque o Teams também gerou um link automático e aí a gente tem uma galerinha lá. Mas a gente já vai iniciar a nossa conversa aqui. Vamos dar mais 2 minutinhos. Olha lá, as meninas estão saindo de lá. Bom, acho que conseguiram, as meninas saíram de lá. Já temos 5 minutos aí de espera e temos 88 pessoas junto com a gente. Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu conheço, para já dar uma conectada aqui com o pessoal. Ó, não está a Angélica, que eu conheço, estou vendo os nomes aqui. Ah, a Cristielen, que é uma moça que eu quero conhecer, que já falaram para mim bastante. Carolina Pessoa, oi, Carol. Ainda tem gente lá no Teams para sair. Eliana, que bom que você está aqui. A Evelyn está aí com a gente. Fran, que bom, tem bastante gente aqui. E, pessoal, Lilian, Priscila, que legal. Estou feliz aqui, que eu estou retornando agora para Mazars, né? E aí já, depois da minha licença, e aí já começar com uma live aqui, e entrar todo esse pessoal, eu fico feliz, já estou bastante feliz, estou me sentindo bem recebida. E a Denise também, né, Denise? Denise está chegando agora aqui na Mazars, na realidade a gente está antecipando a chegada dela, que ela chega na Mazars mesmo dia 21, mas é um prazer apresentar para vocês a Denise, ela é a nossa nova sócia diretora da área de ESG. Falo que realmente é a reforçar o nosso compromisso com a sociedade quando a gente faz esse investimento nessa área, né? E a gente, no propósito da Mazars, a gente fala que o propósito da empresa é ajudar o mundo a construir bases econômicas cada vez mais justas e prósperas. E aí nós acrescentamos e sustentáveis, né, Denise? Porque é um tema... Isso mesmo. Cada vez mais importante, que as empresas têm que dar atenção, até porque se as empresas querem ser longevas, tem que garantir que o mundo continue, né? Então, porque não adianta nada a gente fazer... Básico. Né? Projeção para anos e não vai ter o futuro. Então, é um prazer ter você aqui com a gente. Daqui a pouco a gente vai fazer todas as apresentações. A Ângela Branco, que ela é a CEO do Café EAD. Ela trabalha com a parte de marketing digital, super parceira nossa aí, da Voa também, ajudando a gente a captar os leads, a achar os clientes, fazer lançamentos. E é um mundo bem diferente do mundo corporativo que nós aqui estamos acostumados, né, Ângela? Bastante. Tecnologia e marketing têm que andar juntos, né? Então, Exatamente. Bastante. E a gente vai poder conversar um pouquinho aí com a Ângela, com a Denise, e falar um pouquinho sobre os desafios de chegar lá, né? Chegar na carreira, fazer esse trajeto, essa trajetória toda e conseguir se estabelecer, porque a Fernanda, minha grande amiga, que o filho dela fala que a gente se parece, às vezes eu olho e acho mesmo, faço caramba. É que hoje eu estou mais moreninha, né, Fê? Mas quando eu estou sem sol, quando eu estou com cor de escritório, eu até acho mesmo que a gente parece. Eu acho que o meu filho ele é muito observador, ele vê para além do físico, ele fala que a gente parece na energia. Ele é mesmo, ele né, fala Fê? que a gente, mamãe, ela é forte, ela é strong, ela é como você, assim, forte, comunicativa, sorriso largo. E é mesmo, olha só, eu falo, ele está certo. E a ideia, gente, foi trazer aqui essas meninas, e a Fernanda, principalmente,
porque a Fernanda tem aí um plus para trazer para todas as mulheres, não só da Mazars. Eu pedi, inclusive, que a gente conseguisse estender esse convite para também as nossas clientes, porque o tema, né, liderança feminina, ele está em voga aí há bastante tempo, né? Já é um tema recorrente, mas que ainda está construindo o seu caminho, da mesma forma que a sustentabilidade, né, Denise? É uma coisa que o pessoal fala, que está na boca de todo mundo, mas de verdade, como é que faz isso, né? O que fazer, o que não fazer, como que agir com esse tipo de gente, como não agir, o que fazer na minha empresa, quais são os protocolos que eu obedeço, quais são os protocolos que eu preciso observar, e a gente vê uma mudança muito grande. Eu lembro que teve um evento de Dia das Mulheres na Mazars, que nós fizemos uma campanha para conscientizar as pessoas sobre barreiras e protocolos que eles tinham que começar a prestar atenção. Né? Uma delas era não colocar a mão nas pessoas. Né? E aí vieram uma série de depoimentos, né? De nossa, isso aconteceu comigo, o meu chefe pôs a mão no meu ombro, eu fiquei constrangida, pôs a mão na minha perna, eu fiquei constrangida. E isso foi uma coisa que foi quebrando. Né? Hoje você já vê um baita de um avanço, os meninos já ficam bem mais espertos hoje, né? Antes de colocar a mão, até o beijo no e-mail já é uma coisa que se repensa muito, né? O pessoal já não manda mais beijos, porque você vai traçando aí esses protocolos que é para blindar a mulher, né? Para que ela consiga cavar e trilhar a trajetória dela sem essas amarras da mulher bonitinha, né? Como a Fernanda estava falando, né? Da mulher frágil, eu preciso ajudar, porque é mulher. E isso são algumas das objeções, né? Às vezes a gente conversa com as líderes, e eu gosto muito desse bate-papo com as lideranças, porque quando a gente traz esse tema no meio de mulheres que já estão estabelecidas, aí você fala assim, nossa, quais foram as suas dificuldades para chegar na liderança? Elas falam assim, eu nunca tive dificuldade nenhuma. Eu sempre fui, eu fiz, eu sou forte, né? Eu não choro por qualquer coisa, eu não sei o quê, blá, blá, e vai. E aí você para e pensa, mas será que não foi mesmo? Será que não... E aí ela começa a repensar e fala assim, nossa, eu tive que me comportar como um homem, que foi o que a Fernanda trouxe aqui, né? Mas, a princípio, a gente meio que não percebe que isso realmente são barreiras que impedem as mulheres de crescer. E o nosso bate-papo aqui, eu queria deixar para todas vocês, são 120 pessoas que estão aqui com a gente, eu estou mais que feliz agora, gente, estou muito... eu queria que vocês soubessem que esse bate-papo é para ser um bate-papo mesmo, né? Para estar aberto para vocês interagirem. Se quiser levantar a mão, levanta a mão. Se quiser mandar perguntas no chat, eu e a Evelyn, a Tati, a gente vai estar aqui mediando isso aqui. E vocês fiquem muito à vontade para que isso seja bastante participativo. Quanto mais participativo vai ser, mais gostoso e vocês vão poder tirar mais proveito. E aí depois a Fernanda vai chegar aí com o plus que eu falei para vocês. Mas para a gente começar então esse projeto aqui, esse programa, eu queria convidar então a Fernanda Veras, a CEO da Escola Voa, que é parceira da Mazars. Espero que todos vocês já tenham conhecimento e saibam aí, já tenham ciência da Voa, tenham participado das palestras, aproveitado os descontos, porque essa é a ideia, né? Que todos os parceiros da Mazars, por isso que eu falo inclusive dos clientes também, a gente quer estender isso como um benefício para os nossos clientes, tenham acesso com mais facilidade aos cursos. E então eu vou passar a palavra para a Fernanda, que vai abrir o nosso debate aqui, vai conduzir a nossa conversa, e a gente vai fazendo esse bate-papo entre todas nós. Fernanda, com você. Obrigada. Muito obrigada, Milena, pelo convite. Esse é o trabalho que eu amo fazer, né? Eu adoro conversar, trocar experiência. Eu acho que essa troca é super rica e vou aproveitar a informalidade do encontro. Eu preparei até uma apresentação aqui, mas eu acho que eu não vou compartilhar e vou pegar alguns pontos. Eu gosto de desconstruir um pouco, vocês vão perceber.
E aí eu vou tentar, então, trazer para vocês alguns pontos que eu considero assim pontos para reflexão. Gostaria de começar a minha fala, iniciar dizendo o seguinte, que a gente não pode generalizar. Então, quando eu trouxer aqui essas questões, muitas de vocês vão falar, olha, isso não acontece comigo, isso não é assim, mas o que a gente está trazendo não é um movimento de generalização, é entender que algumas dessas dores podem estar presentes ou não na gente, e como elas têm atrapalhado, ou algumas atitudes e comportamentos nossos, elas têm atrapalhado ou ajudado a gente a construir uma carreira mais assertiva, né? Então, deixa eu colocar aqui uma apresentação, só para a gente, um roteirinho para a gente ir seguindo, tá? Vou começar a minha fala falando para vocês assim, que eu, além de executiva, tenho 40 anos de carreira de executiva no mercado de educação. Eu sou engenheira de formação e administradora e tenho MBA em finanças, controladoria, marketing, enfim, adoro estudar, sempre gostei, faz parte da cultura da minha família, a gente sempre, meu pai e minha mãe, a gente é meio fruto do que eles ensinaram, e essa coisa de ser curiosa, de sempre procurar aprender. Então, eu falo que meu desenvolvimento foi sob demanda. Cada cargo que eu assumia, eu não estava preparada para ele, eu ia lá e buscava um curso, uma formação, entender, enfim. Mas, além disso aí, eu sou mulher, eu sou mãe, tenho 4 filhos, já 3 com mais de 30, todos formados, todos bem resolvidos, e tenho o pequeno com 17 anos, que é o Lucas, e sou nordestina, e hoje estou como CEO da Escola Voa, que é uma escola que, mais do que se preocupar com o futuro, ela se ocupa do agora, do futuro agora. A gente traz algumas questões que ainda estão apontando para a discussão agora, né? Exatamente para construir esse caminho da inovação, esse caminho do apontar para frente. Então, eu gosto de dizer que a Voa é uma escola apontada para o futuro, né? Então, essa questão traz para mim assim, eu conheço o caminho das pedras, eu sei das durezas que atravessam a gente. Eu calço o mesmo sapato que vocês, independente da posição que vocês ocupam. Mas eu acredito bastante que a nossa força e a nossa resiliência, elas podem ser muito úteis na hora da virada, né? E que os tropeços são os nossos aprendizados, eles podem ser a motivação, o impulso para que a gente recomece. Então, esse é o convite e provocação, né? Eu não sei, acho que vocês têm uma ideia, mas eu quero só compartilhar aqui com vocês um estudo, o último estudo sobre estatísticas de gênero, que foi realizado pelo IBGE, tá, em 2021, que ele aponta o seguinte, que praticamente 39,4% das pessoas, das mulheres, ocupam cargos de gestão, né? Então, a gente tem aí 60% com os homens, né? A gente faz a continha. 18,2% a gente tem uma presença, a gente é inferior em mais ou menos 18,2% à presença masculina, certo? Então, a gente tem esse gap aí. E aí o seguinte, quando a gente chega lá em cima, nos cargos de gestão, de direção, de CEO, isso muda muito, porque as mulheres, elas... tem um artigo que eu fiz uma releitura, que é um artigo da Hermínia Ibarra, do INSEAD, né? Que ela fala sobre a mulher e a visão feminina, né? Então, ela diz lá que os homens, eles são classificados, as mulheres são classificadas muito abaixo dos homens nessas avaliações das capacidades de liderança, e isso não é só devido ao gênero, que é uma coisa importante para a gente colocar aqui, né? As pessoas perguntam, mas isso é porque isso acontece por causa do preconceito de gênero que existe? Não. De acordo com a análise de milhares de avaliações que a Hermínia Ibarra fez, coletadas num programa de educação executiva para o INSEAD, ela mostrou
essa análise mostrou um aspecto interessante, que as mulheres tendem a ofuscar os homens em quase todas as áreas, ou seja, a gente faz um trabalho melhor, com mais qualidade, a gente entrega mais, exceto num campo, o da visão, né? Então, assim, infelizmente, nesse campo da visão, que aí ela, nas camadas mais altas da administração, na gestão, nessas camadas que eu estou colocando, essa capacidade de ver as oportunidades, de elaborar as estratégias, né, com base numa visão ampla do negócio. Quer dizer, eu tiro a minha visão só daquela área que eu atuo, mas eu consigo entender de forma ampla o negócio. Eu consigo ter uma visão de onde o meu trabalho impacta no negócio. Então, eu saio para fora da minha caixa e eu tenho essa visão estratégica da organização. Então, nesse campo da visão, nós ainda estamos em déficit, né? Nós ainda precisamos, porque isso faz sentido se a gente pensar que a gente é tão perfeccionista no que a gente faz, a gente tem nós mulheres temos uma cobrança tão grande com a gente que na verdade, isso se traduz nesse tempo que a gente, eu não diria perde, mas a gente deixa de olhar para essa visão mais macro, né? Então, acho que esse é um ponto que eu queria fazer esse debate com vocês, tá? Essa logo aqui do lado direito, vocês vão perdoar, ela ficou aí, é a logo da minha empresa que trabalha com mentoria feminina, tá? Enfim. Aí eu trago aqui para vocês... Está aparecendo a apresentação, tá, Fernanda? Não sei se você está mostrando. Ah, tá. Não, eu não estou compartilhando, porque eu estou passando por cima de muitas coisas. Tá? Ok. Então, para a gente ter tempo para discutir as questões, né? Então, assim, eu trouxe para vocês alguns comportamentos e atitudes das mulheres que prejudicam e outros que ajudam, né? Então, vou começar falando um pouquinho dos comportamentos que nos prejudicam nessa alçada da liderança feminina. Esse é o resultado de um trabalho de uma chamada guru da liderança feminina, a Sally Helgson, que ela escreveu um livro, ela é americana, ela fez um trabalho de coach com um colega americano, ela fez mais de 3.000 entrevistas, e ela levantou esses comportamentos e essas atitudes que prejudicam a maioria das mulheres nessa ida para a gestão, né? nessa subida ao topo, como ela gosta de chamar, o nome do livro dela é Como Chegar ao Topo, né? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é a questão da relutância em reivindicar nossas realizações. Então, o que acontece? A gente entrega muito bem, a gente realiza muito, mas a gente, nós mulheres, algumas de nós, a gente ainda tem uma relutância em se autopromover, né? em colocar aquilo que a gente faz e que a gente sabe que a gente tem um superpoder, né? Então, durante muito tempo, a gente olha, até assim, quando a gente olha para o currículo de um homem, olha para o currículo de uma mulher, a forma como ele aborda as skills, as competências, as forças, é diferente de como a gente coloca. Quando a gente fala do eu, a gente se sente mal, né? O que é que você faz bem? E aí você pensa, engasga e diz, você tem uma dificuldade, a maioria das mulheres, de reivindicar, né? de dizer, muitas vezes acontece um caso curioso, que é o seguinte, você faz um super trabalho, você entrega o trabalho para o seu chefe, e ele apresenta o seu trabalho, como se fosse o trabalho dele, que isso é um fenômeno, quando o homem toma a fala da mulher, ele é chamado de man-explain, ele assume o trabalho da mulher, e a mulher ela tem dificuldade no caso dela, se ela for apresentar o trabalho de alguém, que ela tiver ajudado, que ela tiver facilitado, ela distribui, ela compartilha com as outras pessoas. A primeira coisa que ela faz é dizer, olha, esse trabalho foi realizado pela equipe fulana, cicrana, beltrana, quando, na verdade,
ela é a gestora da área. Então, essa é a primeira questão, né? É que está errado a mulher fazer isso? Não. Mas ela tem que conseguir construir um caminho para reivindicar suas próprias realizações, se sentir autora das coisas que ela faz, né? Se você faz bem alguma coisa, você não precisa se autopromover descaradamente, nem ser tão humilde a ponto de não assumir a sua participação naquela realização que cabe a você, né? Quer dizer, essa é uma das questões. A outra é assim, normalmente as mulheres esperam, né, que os outros percebam e recompensem espontaneamente seu trabalho. Então, é a história do ovo da galinha, né? Quer dizer, do ovo da galinha e do ovo do pato, né? O ovo do pato, ele não tem valor nenhum no mercado. Meu pai dizia o seguinte, bom, é porque a galinha, quando coloca o ovo, ela cacareja bem alto. E o pato não, ele não faz nenhum barulho. Então, essa questão da gente se reconhecer autora das nossas realizações e não esperar e não aguardar pelo reconhecimento, né? O primeiro passo é você se reconhecer, você se reconhecer naquilo que você sabe que você faz bem, que você atuou, que você entregou. Então, é uma questão que ela começa na gente, internamente, né? Então, na hora que você acha que falar da promoção do seu trabalho é uma babaquice, ou que, não, um bom trabalho ele fala por si, essa desculpa, ela esconde o desconforto que você sente em promover o que você faz. Isso é uma questão bem interessante e presente, né? Tem um outro comportamento, que é a questão de supervalorizar a experiência. Então, a gente sempre foi ensinado a ser excepcional no que a gente faz, até para que a gente consiga... isso é uma cobrança que vem desde muito cedo, quando a sociedade enxerga essa diferença de gênero, que a gente tem que ser excepcional para que a gente possa ser vista. Quando, na verdade, fazer as coisas com perfeição e conhecer o nosso trabalho de dentro para fora é que torna a profissional que a gente é. Quer dizer, ser excepcional na função atual é uma estratégia para manter o emprego, mas é uma tática ruim se você quer ir para um nível acima. Porque, assim, o foco, quando você... talvez assim, a estratégia mais eficiente seja fazer um bom trabalho na função que você está, mas você focar em construir sua rede de relacionamento que possa lhe conduzir para o próximo nível, né? Então, resumindo, a nossa expertise técnica, ela não é uma competência, ela é necessária, mas ela não é suficiente para que a gente alcance uma liderança sênior. Eu não sei se eu fui clara. Ela é necessária, a gente precisa ter talento, a gente precisa ser boa naquilo que a gente faz, mas isso não é uma condição suficiente para garantir que a gente consiga um cargo de liderança. E isso, muitas de nós sentimos durante a vida o tempo todo. Poxa, tecnicamente, eu sou muito melhor que fulano, por que o cargo de gestão é dele e não foi meu? O que ele fez que eu não fiz? Se eu entreguei mais, se eu fiz o trabalho com mais excelência, com mais perfeição, por que aquele cargo não foi visto? Eu não fui vista para ascender aquele cargo, né? Eu não fui vista. Então, nessa questão, existe uma rede de relacionamento que você vai construindo com pessoas que são importantes na tua trajetória para o topo, aquelas pessoas que vão decidir, que vão construir essa escada com você, elas precisam lhe ver, né? Então, para isso, é importante que você construa um caminho de fazer network, né? Então, essa coisa que continua aqui, quer dizer que esses sólidos relacionamentos e o network, eles são habilidades muito frequentes e muito mais frequentes nos líderes homens. A gente faz pouco network. Eu tenho esse problema também, tá? Eu ajudo muita gente, eu faço muita coisa, eu escrevo artigo, eu publico, eu dou aula, mas eu uso
pouco o meu network, eu tenho um LinkedIn que tem 15 mil seguidores, e eu uso muito pouco a minha rede de relacionamento. Então, assim, daí vocês tiram que eu devo ser... que eu me preocupei durante a minha trajetória em ser capaz de fazer um trabalho perfeito. E num determinado ponto, onde eu comecei a assumir direção de empresa, cargo de CEO, eu percebi que era preciso tirar um tempo que eu estava gastando com alguma coisa que não ia me ajudar no que aonde eu queria chegar, e eu comecei a olhar para isso. Quem são as pessoas importantes? Quem são as pessoas que podem, que eu preciso, a quem eu preciso mostrar o meu trabalho? Com quem eu preciso me relacionar? Então, um exemplo para vocês, hoje eu participo de 5 grupos de CEOs, né? CEOs na educação, na área de educação, CEOs em outras áreas que eu tenho interesse e eu discuto também, tá certo? Então, essa é uma questão, é um cuidado, é um zelo que você tem que ter, um cuidado, e quando a gente está super ocupada demais com o fazer, com a tática, com o fazer com o tático, a gente não consegue ser estratégico. Uma outra questão, a doença de agradar, né? A gente desde pequeno foi criada, nós fomos criadas para agradar, a gente se sente mal com não, né? E aí, quando a gente quer agradar, quando a gente tem essa vertente de agradar, a gente corre o risco de colocar a emoção à frente da razão. E aí a gente vai conseguir, a gente vai ter muito problema de delegação, de acumulação de tarefa, né? A gente prejudica a meritocracia, a produtividade, porque se a gente tem uma equipe e a gente não consegue gerenciar, trabalhar com essa equipe usando a razão acima de tudo, ponderando, a gente corre o risco de não tomar a decisão que a gente precisa tomar, a decisão mais assertiva, né? Então, a gente vai estar sempre preocupado talvez com aquele chapéu de mãe, tentando suprir um gap de alguém que precisa da sua ajuda, mas que não tem a competência para estar onde está. Então, essa coisa da doença de querer agradar é séria, e ela também aparece com muita frequência. Eu acho que na pesquisa da Sally, ela aparece em torno de 60% das mulheres. Então, é um item muito relevante, né, que a gente precisa pensar não só na vida profissional, mas talvez a gente possa começar a fazer isso dentro de casa, na vida pessoal, e aí a gente cria uma postura diferente, né? A gente encontra uma forma diferente de avaliar as questões e aprende a dar um não, né? Minimizar. Algumas mulheres têm o hábito de reconhecer a existência de outras pessoas, por exemplo, tentando se tornar fisicamente menor, né? Então, por exemplo, um exemplo, a gente às vezes vai para um lugar e, por se sentir menor, a gente se senta no fundo da sala, a gente encolhe o braço, a gente se apequena, né, numa cadeira. Por quê? Para não ser percebida, né, para ser menos percebida ou então respeitada. Então, é como se a gente dissesse assim, eu estou chegando, por exemplo, você está numa cadeira, numa reunião de conselho, você é a única mulher, eu já vi isso acontecer, poucas mulheres, e um homem entrar e uma mulher se levantar para dar a cadeira para ele. Gente, isso é fato. Eu fui de um conselho na Câmara de Dirigentes Lojistas que tinham 5 mulheres no conselho e eu vi uma mulher levantar para dar cadeira para um homem que chegou depois. Então, a gente tem que prestar atenção porque o nosso corpo também fala. Bom, a gente tem também as mulheres, para não ser tão negativa, né? A gente aprende com a dor, mas eu trouxe aqui também
algumas estratégias que são baseadas em alguns comportamentos e atitudes que podem ajudar as mulheres, né? Isso aí foi um estudo da Dory Clark, uma estrategista em marketing, e ela é autora de um livro super bacana, não sei se ele existe em português, mas ele se chama Reinventando Você, Reinventing You. E ele trabalha colocando que um ativo que a gente tem mais valioso é a nossa marca, a marca pessoal, né? E que uma reputação sólida pode colocar a gente num radar de oportunidade de carreira super importante, né? Então, a gente precisa construir esse caminho, né? Quando a gente tem os talentos, eles são reconhecidos, é muito mais provável que a gente caia, que a gente receba a oportunidade, que a gente seja acolhida para atribuição relevante, para novas oportunidades, e a gente se destaca a partir dos nossos talentos, né? Mas construir essa marca pessoal, ela tem alguns desafios, né? Então, eu vou trazer para vocês aqui uma ideia de algumas coisas que a gente pode fazer para trabalhar essa questão da marca pessoal. Uma delas eu já coloquei, que é a questão do network dentro e fora da organização. O network, o network não é só com aquelas pessoas que estão próximas, mas você também precisa construir fora da empresa, né? Então, alguns profissionais superestimam essa questão do capital vinculante, que eles falam que é um termo que foi cunhado pelo sociólogo Robert Putnam, né? Que fala que é o seguinte, que é o capital ponte. Então, ele coloca, em outras palavras, eles têm muitos contatos que são semelhantes a ele, ou seja, pessoas que trabalham na mesma empresa, no mesmo setor, e não o suficiente daquilo que é diferente. Então, ela coloca, né, como uma questão que é bastante relevante é você entender que o network você tem que fazer para fora da sua organização, com pessoas de outras áreas também, e não só pessoas que estão próximas de você. Né? Tem aqui a questão Fernanda, de... Oi. Deixa eu te falar para você aproveitar aí nesse seu texto e colocar, Oi. porque a Tatiana, ela está perguntando, quando você fala dessa questão da humildade, da mulher sempre querer, né? Tipo, olha, ela não assume os louros, né? Alguém tem que dar para ela, mas ela não chega e fala assim, ó, fui eu que fiz. E a Tati perguntou qual é o bloqueio para isso. E aqui também eu tenho uma amiga aqui, que é a Carla. Se você puder, Carla, mandar a sua mensagem aqui, eu já leio para você, porque eu não estou vendo como... Eu vou responder primeiro a Tatiane, né? Eu penso que essa questão desse bloqueio, ele é cultural. Ele é um bloqueio que a gente traz, assim, da própria educação, né? Uma coisa muito arraigada dentro da forma como a gente foi criado, e não é só... É uma questão que passou de geração para geração, né? Então, o bloqueio, eu acho que é esse, né? Quando você... Qual foi o final da pergunta dela, Milena, que você entrou com a da Carla e eu me perdi um pouco, por favor. Por que a gente... Qual é o bloqueio para essa humildade? Por que a gente é tão humilde? Ah, sim, é exatamente essa questão, né? A humildade, ela é uma característica, ela não é ruim, As pessoas mais inteligentes, mais capazes, os professores fantásticos que eu conheci, todos tinham uma condição, eles não eram arrogantes, é por isso que eu falei da gente encontrar um meio termo, né? Mas existe uma diferença entre ser arrogante e ser extremamente humilde. Eu acho que o fato de ser humilde tem a ver com um espaço que a gente teve que lutar para conquistar, né? Então, durante muito tempo, a gente ainda tem muitas civilizações que as mulheres almoçam depois dos homens, elas comem o que sobra da comida dos homens, na Índia, por exemplo. Tem muitos lugares, a gente tem uma civilização aqui no Brasil muito jovem, a gente vê um comportamento bem diferente, por exemplo, na França, né, que é uma civilização mais antiga, que as mulheres são mais... se apropriaram mais dos seus direitos, dos seus deveres, que elas
tem uma visão diferente, né? E nós ainda nascemos numa sociedade em que o homem, até bem pouco tempo atrás, poucos anos, a mulher nem votava, não tinha direito a opinar na política, né? Então, esse caminho, ele é curto ainda, para promover essa revolução, para quebrar esse bloqueio. A mulher, por sua vez, ela evita, nós evitamos falar daquilo que é ruim, né? Então, quando a gente não reconhece as nossas próprias limitações, quando a gente não se reconhece humilde, quando eu sento para fazer um coach que alguém fala, não, mas eu não sou humilde, eu não tenho essa humildade, e você fala para ele, você ilustra várias situações, primeiro, a pessoa tem dificuldade de reconhecer. Então, talvez o bloqueio seja a falta de autoconhecimento, né? Então, a gente precisa se conhecer por inteiro. A gente precisa entender o que é que a gente tem de positivo e o que é que a gente tem que a gente precisa combater ou melhorar. Então, eu acho que essa falta de autoconhecimento seria um bloqueio que eu colocaria como um fator relevante para essa questão da humildade exacerbada, né? Fê, posso falar aqui um ponto? Pois não, fica à vontade. Completando isso que você falou, Sim. Essa questão do autoconhecimento e também de estar próxima, né? Você mesmo falou que você faz parte de 5 conselhos, cinco grupos, né? Eu também me associei aí nesses últimos tempos a 3 grupos no Sebrae, em alguns grupos especificamente de mulheres. E o que eu vejo que as meninas precisam fazer é investir em si, né? Às vezes tem muita, assim, eu estou num cargo de sênior e eu vou para supervisão, ou eu sou um supervisor, vou para gerente, isso e assim sucessivamente. E aí a pessoa fala assim, mas o que a empresa vai fazer por mim? A empresa vai me pagar um coaching? A empresa vai... Você precisa investir em você, porque essas limitações que você está trazendo são inerentes à personalidade nossa, não a todas, como você mesmo disse, nós não estamos generalizando, mas isso pode atrapalhar, né? Sim. Então, você precisa investir em você, e esses grupos são incríveis, porque você vê mulheres incríveis causando revoluções no mercado, né? Fazendo muita coisa, e aí você vai aprendendo pelo modelo. Além de tudo, tem mentoria, como você mesma é uma delas, né? E as mulheres vão se você vai olhando e vai falando assim, poxa, eu vou fazer igual. Porque, às vezes, no nosso ambiente, quando você olha para cima, vamos falar do nosso ambiente Mazars ainda, por mais que a gente está trabalhando, né, na faixa de gerente, hoje a gente já tem um percentual muito grande. Mas quando você olha na parte de sócios, é majoritariamente masculino. E aí, quando você olha para cima, quais os comportamentos que eu vou replicar? Você não tem. Você não tem o modelo. Então, precisa fazer esse autoinvestimento. Encontrar grupos, né, de mulheres empreendedoras, de mulheres consultoras, né, do seu meio, mulheres que fazem aquilo que você quer fazer, aquilo onde você está, para que você tenha modelos para você alcançar. Isso eu acho que até como todo esse período que eu venho liderando as meninas na área de recursos humanos, né, falando com todas as meninas da organização, eu vejo que isso é muito latente, assim, é muito o que não tem esse autoinvestimento, e lembrando que é um ponto nosso, a gente precisa trabalhar, você precisa trabalhar isso em você. Então, acho que isso é muito importante. E aí, esse ponto que você colocou é extremamente importante. Eu tive uma experiência essa semana incrível. Me convidaram para fazer parte de um grupo de 400 mulheres de Portugal. Portugal, Brasil, é da América Latina e Portugal, né? E aí, assim, 80% do grupo é Portugal e tem 20% que está aqui, Chile, Brasil, Argentina, enfim. E aí,
eu achei incrível, Milena, que vai ao encontro disso que você está colocando, porque nesse encontro, as mulheres, as mulheres que estavam conduzindo o evento, elas discutem de forma muito aberta a problemática. Então, assim, e no início chocou um pouco, sabe? Ouvir assim, alguém... Eu me senti assim, eu falei, nossa, colocar na minha cara, assim, as questões e os problemas que a gente enfrenta todos os dias, né? Então, quando eu achei incrível a reunião, muita gente compartilhando suas dores, suas experiências, mas assim, tinha um sentimento no grupo, que já se reúne há mais de um ano, que você via na fala, depois no debate das pessoas e tudo, que era essa busca pelo autoconhecimento para construir um caminho, porque o caminho de cada uma de nós é diferente. E entendendo que somos diferentes e que algumas de nós, no próprio perfil, algumas de nós são mais comunicativas, outras são mais tímidas, outras são mais técnicas, outras são mais estratégicas, isso não é uma verdade lacrada. A gente trabalha para tirar o máximo da nossa potência. Então, para que isso possa acontecer, a gente precisa interagir, precisa participar desses grupos, como a Milena está fazendo, precisa entender e se perceber que você não está sozinha. Né? Se você tem uma dor, tem milhares de pessoas que têm aquela mesma dor que você, e que a gente aprende compartilhando, né? Mas, assim, até essa questão do compartilhamento, que era o que eu estava falando agora há pouco, ela é diferente, ela é difícil para a gente, né? Porque a gente cresceu achando que a gente tinha que ser perfeito, que a gente tinha que fazer tudo bem feito, né? Isso sobrecarregou, isso gerou uma sobrecarga na mulher, que a gente paga uma conta muito cara. Então, assim, é muito importante os grupos, porque eles te abrem a visão, né? Eles te dão um sentimento de pertencimento e eles te ajudam a construir um caminho, a reformular a tua narrativa, a ver o que é que você faz que está numa direção certa, como é que você pode melhorar, porque mudar é uma coisa difícil. Mas a melhor oportunidade de mudança é quando você erra e você paga ali pelo seu erro. Mas se você não para e não entende e não assume a propriedade, a autoria de alguma coisa que faltou, que você fez que não deveria, você não consegue evoluir, né? Então, é preciso ter essa mentalidade que a gente fala muito lá na VOA, né? O growth mindset. Precisa ter mentalidade de crescimento, precisa entender que as dores são oportunidades de crescimento. É por isso que eu acredito tanto. Eu trabalho com 10 mulheres que são hoje diretoras de empresas, e eu me orgulho, porque a gente faz um trabalho tão bom, né, nós mulheres, que quando a gente traz as outras questões, quando a gente trabalha essas questões que são essas dificuldades, essas limitações, esses ramos negativos aí, a gente voa, a gente vai para o espaço, porque as mulheres têm muitas características, muitas questões importantíssimas quando se pensa num cargo de gestão. E são questões que não está na narrativa do sexo masculino. Que são questões, aí eu estou falando mesmo de gênero, que é a forma como a gente enxerga os nossos colaboradores, é a forma humana com que a gente lida com as coisas, quando a gente aprende a dizer o não e tem técnica para trabalhar essa questão, né? Quando a gente também trabalha, que é o que a gente vai fazer lá no curso da VOA, ensinando vocês como ferramentas para sair da zona de conforto, e aí quando você sai dessa zona de conforto, você encontra um caminho de crescimento, uma bolha de crescimento gigante, mas é uma área, é uma zona de dor. Por que é dor? Porque você se percebe reconstruindo todo aquele caminho que você fez e que te levou para uma narrativa que não te ajudou a construir a carreira, né? Não te ajudou na tua trajetória. Então, ele te aponta, ele coloca um espelho na tua frente e diz, bom, está aqui, vamos lá, quem é você, o que é que você precisa fazer, o que é que você precisa melhorar. Então, essas autoavaliações, os assessments, os trabalhos, para que a gente possa se conhecer por inteiro. Então, eu acho que
se relacionar com grupos, fazer esse mergulho no autoconhecimento, para que a gente possa entender as nossas forças, nós sabemos. Agora, as nossas limitações, nem sempre a gente no íntimo, a gente sabe, mas a gente não se reconhece, né, naquele papel. Então, eu acho que essas duas questões assim, são extremamente importantes, né? A Denise quer contribuir e está chegando muitas perguntas aqui, então acho que a gente vai mudando aqui o nosso painel para a gente ir falando e respondendo. Vou jogando as perguntas também para cá, para a Ângela e para a Denise, para poderem complementar. Perfeito. Eu queria até falar sobre uma coisa. Você comentou muito, Fê, sobre a humildade, e eu acho que tem muito a ver com a gente achar que a gente não está fazendo mais do que obrigação. A gente simplesmente acha que aquilo faz parte do cargo. Se eu estou entregando o que foi, de fato, solicitado, eu não estou fazendo nada mais do que obrigação. Mas quando a gente compara com o sexo oposto, a gente percebe que realmente ele é galinha que bota o ovo canta. Então, naquela mesma obrigação, ele vai cantar. E isso é uma coisa que a gente aprende a fazer ao longo da vida, né? Sim. Sim. Eu acho que você falou algumas características assim muito importantes. E essa é uma. E a outra é interessante, né? Porque esse senso crítico da mulher, ele existe até na hora do recrutamento. A mulher sequer se candidata a um cargo se ela olhar a descrição do cargo e verificar que 2 ou 3 competências ela não tem. Então, ela está com inglês avançado, mas não é fluente, né, gente? Não, porque para ser fluente eu vou precisar de um teste TOEIC com tantos pontos, ou um TOEFL, e então eu não tenho como demonstrar. Imagina se o homem vai deixar de se candidatar, Fê. E é incrível como as próprias mulheres sabotam as mulheres, né? É incrível isso, eu acho. Quando eu vim morar aqui nos Estados Unidos, que eu estou morando aqui já tem um ano, quando eu comecei a fazer currículo para umas amigas, né, ajudar e tudo nesse negócio de carreira, amigas que moram aqui, garotas que estavam procurando emprego e tudo, e eu fiz uma reunião com uma headhunter e ela disse: Fernanda, aqui você não pode colocar o sexo, você não pode colocar a idade, você não pode colocar de onde você vem, você não pode colocar que você é latino-americano, que você é black, que você... Nada. Então, é como se quando você manda o currículo para qualquer lugar, você tem que estar ali pela tua condição de fazer, de realizar, e não... Mas no Brasil, eu já vi processos de seleção que a mulher ou o cara viram, quem está fazendo a seleção, vira quando vê que é uma pessoa assim, ou quando tem idade, tem mais de 40, está morto, né? Gente, a gente tem que mudar tudo. A gente tem que ter coragem de mudar. Aí, nos Estados Unidos, nós contratamos, quando eu era da PwC, contratamos trainee de 53 anos, porque ela criou os filhos se formaram, depois que ela foi estudar. Sim. E é exatamente essa chance igual para todos, independente de raça, de idade, de cor, enfim, né? E isso é inclusão. Inclusão não é incluir, delimitar quais são as minorias, né? Mas sim tratar todo mundo igual, porque todos são iguais e todos têm que ter as mesmas chances. Exatamente. A Ângela quer fazer uma consideração? Vamos levar para a Ângela. Acho que a Ângela fala um pouquinho da sua trajetória. A Ângela tem uma história super bonita. Não é? Porque também, se não foi a única mulher na faculdade, não falo nada, né? Na sala, normalmente, na sala, era só você. Na verdade, foi bem complicado, porque ser da tecnologia, isso eu comecei há 20 anos atrás, então eu comecei fazendo processamento de dados, na minha sala só tinha homens, né?
Inclusive, meu sonho era prestar o ITA, e o ITA, a maioria de quem passava também eram homens. Inclusive, só em 99 que o ITA começou a admitir mulheres para fazer o vestibular, não podia mulheres fazer o vestibular do ITA, né? Então, é bem complicado. Então, nessa área, quando eu escolhi que eu comecei sendo desenvolvedora, e hoje, né, sou CEO, tenho a minha empresa há 12 anos, mas foi uma trajetória bem complicada até hoje. Então, para vocês terem uma ideia, hoje eu vou pegar um projeto que seja, quando eu entro como diretora de tecnologia da minha empresa, e entra homens da TI, né, ou da infraestrutura, eu tenho que provar que eu sei o que eu estou falando, eu sempre tenho que provar antes para eles confiarem em falar comigo sobre qualquer coisa. Então, todo projeto novo que entra, eu tenho que provar para a equipe técnica do meu cliente que eu sou capaz de pegar o projeto dele. Então, é bem complicado nessa área, tá? E eu estou até tentando escrever um livro aí para dizer, mulheres, essa área é para vocês também, né? É uma área, eu já cheguei a ter chefe mulher de dizer, essa menina não tem que ficar aí fazendo cabo no chão, como pode uma mulher estar fazendo cabo de rede no chão? Gente, a gente é gente como todo mundo, a gente está ali, vai fazer o cabo, não importa, né? Então, já tive essa discriminação feminina também. Então, é bem complicado, e eu sei que a nossa luta aí é grande de todas as mulheres, e todo dia é uma luta, né? De se provar para os outros quem nós somos, tirar as emoções, que não é fácil. E eu adorei o que a Fernanda falou do chapéu de mãe, eu tenho muito disso. Eu sou a mãe do cliente, a mãe do colaborador, a mãe... E aí isso me destrói, porque às vezes eu recebo negativas e eu falo, poxa, mas eu fiz tudo por essa pessoa, ou por esse cliente, por esse colaborador, e no final eu acabo sofrendo com isso também. Eu costumo dizer, eu trabalhei essa questão do chapéu da mãe, né, com as minhas equipes, que eu dirigia equipes muito grandes, mas assim, eu aprendi o seguinte: se tem alguém que não está conseguindo entregar o que eu preciso, ela está no lugar errado. O erro é meu. Eu tenho que mudar ela de lugar. Se ela é uma pessoa capaz, ela está no lugar errado. Então, eu mudo a pessoa de lugar antes de colocar a pessoa para fora. Então, assim, as pessoas são boas. Eu acredito nisso. Então, às vezes você tem um funcionário que não tem o perfil para aquela função, né? Mas eu lembro, Ângela, assim, quando eu fiz engenharia, Milena, eu era a única mulher da sala, e os homens faziam 2 corredores assim, na rampa, primeiro dia de aula, e eu para me subir. E ao invés de eu ficar... Primeiro dia quase morro. Depois eu fui lá na coordenação e chamei a polícia. E aí não se formou mais nenhuma coisa. Eles sabiam que não podiam brincar comigo. No outro dia cheguei, tinha na sala uma caixa com um órgão masculino dentro. Não, era toda sorte de coisa. Mas, gente, eu, em vez de chorar, eu queria matar. Eu queria ir para cima. Então, assim, acabou que eu tive que me trabalhar para controlar uma agressividade que eu tinha que ter para poder, de chegar a receber uma prova na minha carteira e eles tirarem a minha prova da carteira. Então, eu tive que estudar muito para ser boa naquilo, que tinham 50 homens e uma mulher, né? Mas eu tive que também reformular durante essa minha vida aí, minha carreira, tudo, porque eu comecei a entender que a gente não precisa, só existe uma pessoa que explora, porque existe quem se deixa explorar. Então, muitas vezes a gente cala. E eu não calo mais. Depois que eu fiz 50 anos, eu falo tudo na cara. Eu não calo mais, eu não engulo mais nada. Se falou uma coisa, eu falo, Fernanda, tem isso aqui, desculpa, eu não vou te entregar hoje. Não tenho como fazer, não vai sair, não vai funcionar. Mas por quê? Porque não vai funcionar. Então, outra vez eu falo, não, vou ficar quietinha, deixar o cara... Não, eu falo o que eu tenho vontade de fazer. Isso foi uma coisa que eu conquistei há pouco tempo, viu? Então... Mas é isso, Fê, eu acho que tem a ver com início de carreira, você não sabe exatamente em que ponto você está, né, para onde ir, e aí, depois de um certo tempo, você já solidificou, você já sabe quem você é, você já sabe qual é o seu propósito. Eu gostei muito do que você falou de uma pessoa que não tem um desempenho muito bom,
e a gente procurar qual é o propósito dessa pessoa e, sim, conseguir direcionar para aquilo, porque ele vai ter um desempenho melhor. Com certeza. Certamente, você está alinhado com o propósito de vida, né? Uhum. E outra coisa que... bom, tudo que você falou, todos os pontos foram extremamente relevantes, mas a gente, voltando para essa questão da emoção, é interessante, porque no início de carreira, eu tendia também a pensar, não, peraí, eu preciso deixar a emoção de lado, porque você tem que ser no ambiente masculino, né, um ambiente de auditoria. Depois eu também fui fazer engenharia ambiental quando eu era a única na classe também. Enfim, nesses ambientes todos, você precisa deixar um pouco a emoção de lado. Mas eu acho que, conforme você vai progredindo, as coisas vão mudando, né? Então, no início, você acha que deve deixar a emoção de lado. Aí você vai mudando, vai ficando até meio, né, masculinizado nesse meio e tal. E chega nesse nível já mais alto, né, nível de diretoria e tal, fala, não, espera um pouquinho, eu preciso prestar atenção nas minhas emoções, na minha intuição, porque observar essa pessoa que está desalinhada com o seu propósito tem a ver com a intuição feminina. Desculpa, gente. E nisso aí a gente consegue ser muito melhor, porque a gente é mais justa, é mais Exatamente. equilibrada, né? Né? É intuição feminina, e a gente precisa enxergar assim, precisa ouvir, precisa olhar, brilho nos olhos e falar, não, peraí, deixa eu ajudar essa pessoa a enxergar o que dá o brilho nos olhos, né? Exatamente. Exatamente. Eu vou passar para vocês aqui uma pergunta que acho que umas 3 pessoas fizeram. Uma foi a Jani, a outra foi a Cíntia, e tem mais uma aqui que eu agora não vi, não estou vendo o nome dela aqui, mas são perguntas diferentes, mas que trazem o mesmo tom, né? Como lidar com o chefe que acaba trazendo... A Jani perguntou, inclusive, quando o chefe tem comportamentos de man-interrupting ou mansplaining. Como abordar de forma adequada, né? O que fazer quando você percebe que você está nesse ambiente que está te oprimindo, né? E como se posicionar. Eu posso te falar rapidinho, aí as meninas, se quiserem complementar, mas, assim, tenho muita experiência com pessoas que trazem essa problemática, que eu ajudo e tudo. E, assim, a primeira coisa que eu diria é o seguinte: chama o teu chefe para uma conversa e enfrenta. A gente não tem que ter medo. Gente, 20 anos eu não tinha medo de perder emprego. Não pode ter medo. Então, chama o chefe e diz para ele, olha, está acontecendo isso, você está fazendo mansplain, está usando a minha fala numa coisa para você, como se fosse uma coisa sua, está acontecendo isso, pontua e diz, como é que é? Como é que a gente vai resolver isso daí? E se ele, porque ele também, as pessoas não fazem autocrítica. Então, você joga na cara e diz, olha, eu estou me sentindo desconfortável com isso, sem agressão, estou me sentindo desconfortável, agora o melhor é você pegar os exemplos e anotar. No dia tal, porque ele vai dizer assim, não, eu não fiz isso. Não, no dia tal, quinta-feira, tantas horas você fez isso, você pegou isso, fez isso. No dia tal, você fez isso. Na hora que você documenta e você mostra, contra fatos, não argumentos. A pessoa não tem nada que falar, né? Então, eu recomendo sempre uma conversa. E eu acho que a maioria das vezes que eu vi essa situação, resolveu, né? Então já aconteceu comigo já, e eu resolvi assim. Então, eu acho que a gente tem que ter coragem para entender que a gente está naquele cargo, que a gente está na função pela nossa competência. E a gente não deve nada a ninguém, a empresa precisa mais da gente. A empresa precisa da gente, né? Eu não posso levantar essa bandeira aqui. A empresa precisa, você está aí porque você tem alguma coisa para oferecer para a empresa. Então, você não deve ter medo de colocar as questões que estão lhe deixando doente, senão você vai adoecer, vai ter um AVC, vai ter um infarto e vai ficar doente, porque você acha que você está ali para fazer tudo perfeito e para ficar calada e dizendo amém para tudo. Gente, isso aí podem esquecer. Isso aí não é uma postura que a gente engole e que faz mal. Não sei se a Ângela ou a Denise querem comentar alguma coisa.
Eu hoje, eu já cheguei num ponto que eu estou numa reunião e aí eu espero, aí tem um momento que eu falo assim, gente, vocês vão deixar eu falar? Senão eu vou embora, porque eu estou aqui para quê? Eu tenho mais coisas para fazer. Então, eu não tenho mais paciência para ser interrompida, tipo, a gente é muito interrompida, né? Às vezes a gente fica esperando o homem falar, todos falarem para depois a gente falar. Então, assim, chega e fala, olha, eu preciso falar. Se eu não posso falar, não tenho por que estar aqui. Eu sei que com o chefe é complicado, mas chama de canto, como a Fernanda falou, fala, olha, não dá, desse jeito não funciona para mim. E aí ele vai ver que você tem uma postura, senão ele vai achar que ele vai continuar fazendo isso, porque do Porque ele padrão precisa dele. te respeitar, né? Sim, O respeito tem que ser mútuo, sim. né? Uma questão de respeito. Isso mesmo. Agora, tem a ver com aquilo que você falou, né? Que vocês duas falaram. Esse respeito parte de você, né? Você precisa se respeitar, você precisa se compreender, saber que você tem valor e que você fez um trabalho de qualidade, se empoderar, né? Enfim, ter posse daquele trabalho e aí partir para a apresentação. Na hora que até o seu chefe quer apresentar, falar, não, eu que concluí esse trabalho, pode deixar comigo, eu vou apresentar, eu sou capaz. Exatamente. Né? Às vezes, esse senso de humildade, né, como a Fernanda comentou logo no começo, faz com que, não, deixa, ele é melhor que eu na apresentação. Não, Exatamente. gente, vamos trabalhar, então. Se tem um problema com a apresentação, vamos trabalhar essa competência. Eu tinha até trazido um tema aqui bem rapidinho, Milena, para falar, que era a síndrome do impostor, né? Que acontece muito quando você você não se sente pertencente àquele lugar que você ocupa, né? Não vou nem falar de um cargo, a qualquer lugar você acha que você tinha que pagar para estar ali, né? Você não se sente preparada, né? E aí, assim, tem a questão dos sinais que apontam, né? Como essa síndrome que existe, é muito frequente das mulheres, que é a sensação, o sentimento de não pertencimento, a procrastinação, né? Quer dizer que você está sempre procrastinando, né? Autossabotagem, a autodepreciação, você diz, não, a pessoa fala assim, a Fernanda é muito boa, fez um trabalho bacana, você fala, eu não foi eu que fiz, né? Tudo, a autocrítica excessiva, você está sempre... em vez de você olhar para o que você faz que ficou bacana, você olha para o que faltou. Gente, eu vou te dizer, é tipo assim, ter Covid, ser hospitalizada, ser entubado e dizer, maravilha, não morri. Tipo assim, o bom, ver o lado bom das coisas. Ver o que... apontar para o positivo e não para o negativo. Então, a gente se comparar, se o fulano tivesse no meu cargo, como é que seria? Então, você está sempre querendo encontrar uma justificativa para você estar no cargo de gestão. Né? Então, assim, tem formas de reduzir, né? Eu até anotei uns pontos aqui, por exemplo, tirar esses maus pensamentos, né? Que não podem ser comprovados. Se você for olhar um pouquinho, ver os grupos e as pessoas que estão nos cargos que você está, olha para uma mulher que você acha ela super top, bacana, poderosa e diz, pega ela para se espelhar e diz assim, essa mulher é maravilhosa, eu vou botar a foto dela aqui na porta da minha geladeira, vou botar aqui na frente do meu computador. O que é que ela tem de bacana? Tem isso. Eu já fiz isso e, de repente, você tem muita coisa que aquela pessoa tem e se identificou. Você só não se reconhece tendo. Né? E é claro que, para cada uma de nós, tem um espelho que é diferente. Mas, assim, tem uma mulher, eu estava vendo só essa presença feminina agora nas empresas, a menina da Domino's, a Flávia Molina, a menina da Nubank, a Cristina Junqueira, e eu olhei para elas, caramba, aí comecei a assistir os vídeos. Ela fala o que eu falo, mas sabe, então, mas ela se sente poderosa e vai e fala, e grava, e se apresenta e se coloca. É isso. Sabe, gente, a Ângela, que está aqui, que é CEO da Café AD, a Ângela foi o mais belo presente que eu recebi agora o ano de 2021. Eu gravei até um depoimento para a empresa dela, porque eu acho ela fantástica. Eu vou fazer um mentoring com ela, porque eu preciso. Mas, assim, ela tem um jeito de dizer não, com uma elegância, com uma calma, com uma doçura. É isso.
A gente não precisa bater na mesa, a gente não precisa gritar, a gente não precisa se vestir de homem, a gente tem que ir lá e fazer. E ser, né? E buscar preencher. Ah, mulher não é boa em finanças, que história é essa? Vai lá e aprende. Vai lá e estuda que você aprende. Ah, mulher não... Não, esquece isso. Mulher não, mulher sim, pode tudo. Então, faz a tua jornada, entende o que você precisa colocar para dentro, constrói o teu caminho e corre para frente. E não olha para trás, não aceita verdades lacradas. Sabe assim, a mulher... Não aceita isso. Pensa em você, o que você quer para a sua vida e constrói o caminho que você tem que fazer. Então, eu preciso desenvolver melhor minha comunicação, eu preciso trabalhar essa questão do autoconhecimento, eu preciso... É só isso. Eu queria contribuir que eu acho que a gente está vivendo um mundo hoje em plena construção, né? A gente está vivendo aí a maior participação de todas as minorias, não é só a mulher. A gente está falando da mulher, mas tem o preto, tem a pessoa, o que é gay, o homossexual. Exatamente. E que não é só o homossexual, né? O LGBTQIA, o LGBT. E vai por aí. E o deficiente, e agora a gente está lá na televisão, um assunto, a moça com vitiligo, né? A pessoa que a aparência não é aquela aparência comum. São várias minorias que estão se apoderando dos seus papéis, né? Falando assim, eu mereço estar nesse papel, porque, como a Ângela disse, eu sou gente como todo mundo. E aí, o que eu percebo é que todos nós que somos que somos partes dessa minoria que está nesse processo de construção, precisamos nos apoderar de construir. Então, a ação passiva de esperar que o homem precisa perceber que precisa me tratar deste jeito, meu chefe precisa me tratar de outro jeito, o meu funcionário, porque quantas vezes nós somos provados, e isso aconteceu comigo quando eu entrei na Mazars, nós somos provados pela parte de baixo, porque não acredita que você vai ter a competência de mais do que ele. Eu, quando eu entrei, tinha uma pessoa disputando pelo cargo que eu entrei, e ele me provava mesmo de chegar e falar assim, eu aposto R$1.000 que você precisa dessa resposta. Então, o mundo está em construção, então a gente precisa assumir uma posição ativa para isso. A gente precisa entender, por isso eu falo muito do autoinvestimento. Você precisa participar dos grupos, né? Então, se você está numa posição de minoria, seja um LGBT, seja do negro, qualquer um deles, você precisa entender a tua história, né? Olha só o que a Ângela disse, até 1999, que está aí, né? Não se aceitava mulheres no ITA. Então, para a gente mudar essa história, tem que ter muita Ângela batendo nos homens que não deixaram as mulheres entrarem numa universidade dessa. E para isso, eu já queria puxar o gancho, porque acho que a gente já está estendendo, mas eu ficaria, como eu falei ontem para a Denise, dava para a gente ficar aqui sem roteiro, nem sem nada, mas assim, debatendo essa questão por muito tempo. Mas eu queria puxar, Fernanda, já o programa que a gente está oferecendo para as mulheres, e aí você vai trazer aí a vantagem, né, do time, tanto funcionários Mazars quanto clientes Mazars. Mas, assim, o que a gente pode esperar de estar nesse grupo que você está oferecendo da liderança feminina? Ok. A gente... Deixa eu agora tentar compartilhar minha tela aqui, tá? Só um minuto. Pronto, vocês estão vendo aí, né? Então, é interessante que vocês possam visitar o site da VOA, tá? Que é www.escolavoa.com.br, para vocês olharem o programa todo. Então, aqui eu vou dar um overview só, tá? A gente entendeu que esse programa deixa eu só ver aqui uma coisa. Esse programa das mulheres, o que a gente entendeu e trabalhou, eu trabalhei pelo menos aí, trabalho há mais de 10 anos fazendo mentoria de mulheres. Quando eu morei há 3 anos atrás nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, tudo que eu queria era poder compartilhar e ajudar as mulheres a assumir posições melhores, né, posições de carreira,
E aí eu comecei a trabalhar e vi que tinha muita coisa que precisava ser realmente aprofundada, né? Então, começamos, eu e o Walter Alba, que a maioria de vocês conhece, que também tem uma experiência super bacana com algumas coaches aí da Mazars, começamos a pensar nessas questões que começamos pelas soft skills, mas tem também os programas mais técnicos, como os que a gente vai entregar a partir de abril, que é Mulheres na Política, Mulheres nos Negócios, né? Mas primeiro o nosso ponto de partida é o programa de liderança feminina, que ele vem abrir uma área dentro da VOA que vai trabalhar com programas exclusivos para mulheres, tá? E aí, a primeira questão que eu coloco é assim, é que a gente precisa fazer a análise para depois ir se preparando com as questões que a gente entende como nossos pontos de necessidades, né? Por exemplo, a gente precisa entender de finanças. Vamos lá, vamos fazer um programa de finanças. Um programa de finanças a gente vai ter na VOA também, mas nós não vamos começar com ele. Então, esse programa de liderança feminina, ele é um programa que a gente montou com 18 horas, são 6 encontros de 3 horas. Está errado aqui, tá? Os encontros começam às 7 e terminam 10h15, tem 15 minutos de intervalo. São virtuais, tá? Começa agora no dia 15, a turma. A gente está convidando várias executivas de ponta para fazer network com vocês, para conversar, para trocar ideia. E aí, cada sessão dessas tem 90 minutos, tá? 1h30. Tem uma prática intensa, eu não gosto de chamar de curso, eu gosto de chamar de programa, porque eu não conheço nenhum programa, nenhum curso que traga isso tudo. Então, a gente trabalha com exercícios, a gente faz autoavaliações, e faz autoavaliação de assertividade, autoavaliação de liderança, várias autoavaliações, que são assessments, né? São testes onde você se vê em que condição você está diante daquele tema ali, né? E a gente traz muitos vídeos, mais de 10, e discute profundamente os vídeos, né? Então, o programa é 100% online. Ele trabalha um produto que você recebe, que é um plano estratégico de carreira. Então, você constrói o seu plano individual de carreira durante o programa, tá? Existe uma ferramenta que a gente usa para aplicar os conhecimentos, que a gente chama de journaling, que é um jornal onde você reporta as dificuldades, as questões que você, relacionadas àquilo que a gente está trazendo, que você traz do seu dia a dia para dentro da VOA, você traz para a discussão, e se você tiver interesse, você põe o seu tema para discutir, ou você solicita uma reunião individual e a gente vai conversar com você, tá? E tem também o Jornal da Resiliência Emocional, que trabalha especificamente essa questão da resiliência, e muitos trabalhos em grupo e roleplays, que são jogos. Então, em jogos, todas as questões elas aparecem, né? Elas se projetam. Então, é uma experiência virtual, assim. A gente usa a plataforma da Café AD, que a Angela é CEO aí, a gente usa uma plataforma bem interativa, a gente tem feito vários programas com resultado excelente, tá? Essas são as primeiras masterclass que a gente já tem confirmadas. A Ana Paula Candeloro tem uma história linda, ela vai proferir uma palestra agora, quinta-feira, para a gente sobre o tema ESG, né? E ela, especificamente no programa, ela vai falar, o tema dela vai ser como superar o machismo estrutural no mundo corporativo. A Ana Paula tem um currículo brilhante, já foi board members de várias empresas grandes, e ela tem um projeto que é lindo, que ela tem um projeto com refugiados, que ela aproxima os refugiados que chegam, que não têm documento, ela faz com que as empresas sponsorem aqueles refugiados, que são pessoas com talento, profissionais que às vezes vêm fugido de uma guerra, de uma situação de risco, chegam no país, não só no Brasil, ela faz isso em vários países. E aí eles precisam ser reconhecidos pelos seus talentos, eles não conseguem trabalhar porque eles não têm documento. Então, esse projeto dela é lindo, maravilhoso. E ela atende muitas mulheres nesse processo desses refugiados também, né? A Simone, que ela é idealizadora de um projeto de empoderamento feminino que chama Lema, ela vai falar sobre protagonismo, ela é maravilhosa. E a Solange Mata Machado, que ela também fez uma carreira, ela é pós-doctor, ela em inovação, né, em neurociência,
ela vai falar sobre inovação e mindset de crescimento no mundo feminino, quer dizer, ela vai falar sobre a história dela, quer dizer, como é que você constrói, como é que você vira a chave para o mindset de crescimento, né, nesse mundo que é machista. E, deixa eu tirar isso aqui daqui. Então, gente, é isso. O mimo que a gente tem para vocês é um super incentivo para a participação, tá? Então, a gente está com um voucher de 30% de desconto. Esse programa é um programa que, se você olhar a quantidade de assessment que tem, acho que o custo do programa é um assessment, mas a gente quer ter a oportunidade de fazer essa primeira turma, de construir essas provas sociais para que a gente possa... a gente fez essa turma já fora da VOA, com muito sucesso. A gente rodou uma turma com o pro bono. Eu fiz uma turma, quando a gente montou esse curso, a gente fez uma turma pro bono que foi fantástica, e isso deu munição para a gente rever o que estava precisando ser revisto, trazer... hoje o curso está todo pautado em experiências femininas, né? Então, eu acho que é uma excelente oportunidade, né? A gente está com esse incentivo para vocês, e amanhã, se a Milena me permitir, eu posso mandar um e-mail para vocês com o programa, com o link, para vocês visitarem e conhecerem melhor nossa proposta. Perfeito. O marketing já vai disparar o link, então vai ajustar aí. Perfeito. Agora, porque a gente tinha colocado 25, agora aumentamos aí. Eu fiz assim porque a Mazars está vindo com tudo. A gente tem muita demanda da Mazars. Então, como a gente está usando, entendendo que vocês são um grupo que vem em peso. Então, a gente está usando esse desconto de 30% para dizer, gente, venham, para convidar mais ainda que vocês conheçam isso aí, tá certo? Conheçam a nossa proposta nessa área. E a partir daí, vocês vão fazer parte do clube todo da VOA, que vai passar a ter acesso aos conteúdos privados para mulheres. A gente está lançando um programa de mulheres na política, vocês vão poder participar, tem um fórum de mulheres. Então, esses eventos, como o que a gente está fazendo aqui, a gente tem vários outros, então, vocês vão ter acesso não só a um conteúdo exclusivo para mulheres, certo? Ah lá, já tem inscrita já. A Jani já tá com a gente já. Oba! Que bom, que ótimo. Bom. Então tá bom. Acho que essa pincelada. Ó, a Juliane já tá falando aqui. Aguardo todos vocês no curso. A Juliane tá coordenando aí, né? Isso, a Juliane é a nossa promotora que está conversando com as meninas aí da Mazars e outras pessoas que vão participar dessa turma, que é importante que tenham outros universos para vocês trocarem também, né? Muito bom. Aí a Evelyn e a Tati já disponibilizam para você o mailing também de todo mundo que participou, mas nós vamos disponibilizar essa live gravada para todo mundo, né? Quem participou e quem não participou, a gente vai disponibilizar de novo para todos os convidados. E aí tá aí, né? Já é dia 15, então a gente tem que se programar. Acho que é uma oportunidade muito bacana de começar a se inserir nesse meio para quem nunca começou, e eu falo, né, o que eu falei para você mesmo, Fê, eu reforço aqui, não é só para quem já está no cargo de liderança. Quem está se preparando, precisa se preparar, né? E isso vai vir para corroborar e ajudar muito nesse processo. Então, espero aí ver bastante meninas investindo em si e aportando esse investimento na sua própria carreira, na sua vida, até para alcançar esse equilíbrio que é difícil, né? Como todos vocês mencionaram, para alcançar, a gente acaba... Como nós temos muitos chapéus, né? É mãe, é dona de casa, é esposa, é empresária, é a corporativa, executiva, né? São muitos chapéus. A gente precisa também desse apoio para conseguir alcançar o equilíbrio, que é uma coisa que vai vindo com o tempo, né? A gente vai construindo com o tempo. Em algum momento a gente vai, como a gente vai ser trainee, né? A gente vai ser trainee, então a gente vai pedalar mais, não tem jeito, porque esse é o processo de construir a robustez, né? De trazer corpo, então precisa passar por isso, mas tem que chegar um momento que você começa a gente fala, Milena, assim, que quando a gente fala de liderança feminina, a gente recebeu assim algumas perguntas assim, não, mas eu não lidero nenhuma equipe, eu não sou líder. Falei assim, Juliane, esse programa é para que você possa ser líder de si mesma. Você tem que se liderar primeiro. Exatamente.
Gente, foi muito gostoso, uma manhã muito legal. Com certeza a gente ficaria aqui um tempão. Eu não consegui colocar a Carla e a Larissa aqui, elas levantaram a mão para falar, não consegui trazer elas para o painel, mas também aí a gente já ia estender mais ainda. Mas se quiserem aí depois conversar com a gente, ou com as meninas também, vocês fiquem à vontade. Denise, os contatos da Denise já estão aí à disposição de todo mundo, da Fernanda também, acho que só da Ângela que não. Mas a Evelyn pode colocar no contato aí os contatos das meninas, o e-mail de todas, para que o pessoal possa ir tirar dúvidas, né? E começar a ter contato com executivos de sucesso como vocês. Foi um prazer, agradeço muito a disponibilidade de vocês e espero que tenhamos aí muitas meninas se empoderando com esse projeto. Ótimo. Quer Muito falar uma obrigada, palavrinha, Milena. Ângela, Denise? Muito obrigada a vocês todas que passaram essa manhã aqui com a gente. Eu lamento só não ter assim aberto para que elas pudessem falar também, porque a ideia do curso é que 60% é prática, então elas vão ter a oportunidade de falar muito o tempo todo. Então, assim, deixo aqui o meu agradecimento e me coloco à disposição para um bate-papo, qualquer coisa eu vou... Acho que a Evelyn já colocou meu e-mail aqui, não é? Se não, eu vou colocar. Eu vou colocar. Pode colocar, mas o marketing, quando disparar, já coloca o contato das 4 para quem precisar já poder entrar em contato. Acho que vai ser ótimo. Ok, muito obrigada. As meninas estão parabenizando aqui. Obrigada, acho que foi gente. para todo mundo. Obrigada, Denise. Obrigada, Ângela. Seja bem-vinda, Denise. Você já viu que a gente está muito empolgada com a sua chegada, né? Então... Ai, muito obrigada, eu também. Nossa, espero contribuir bastante e também ter essa troca, porque eu quero envolvimento de todo mundo. É isso aí, vamos deixar o mundo mais verde. Vamos juntos. Amém. Um abraço, gente. Valeu, gente. Até. Tchau, tchau. Bom dia para vocês. Tchau. Obrigada. Oi, Cris. Vamos sim. A Tati vai mandar a live gravada para todo mundo, tá bom? Pode ficar tranquila. Vai mandar tudo por e-mail, vai disponibilizar para todo mundo aí. Nada, querida. Gente, obrigada. Acho que está saindo todo mundo aqui já. Estou esperando. Se tiver alguém que quiser fazer qualquer pergunta, estou aqui esperando, tá bom? Acho que mais ninguém. Gente, um beijo. Até. A gente se vê em breve.